Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 13 horas e 28 minutos, 16/11/2022. Uma tarde agradável aqui em São Paulo. Desejo um bom pregão a todos. Vamos em frente, firmes na luta. Eu vou começar o trabalho desta quarta, ou os trabalhos, melhor dizendo, colocando aqui na tela o INZ22, o mini índice. Hoje a gente acertou um racional do Telegram, que seria a busca por 114, 114,300. Depois o mercado caiu muito por causa da PEC e o contínuo adiamento de nomes ligados ao Ministério da Fazenda, mas nesse momento eu falaria em compra. Eu entendo. Agora são 13h29. No horizonte, talvez de 15 minutos, a gente deve ter um salto a 112, 112,100. E quando chegar ali, a gente avalia como estará o mercado, se o livro de ofertas estará mais equilibrado. Então, 112, 112,100, vamos colocar 112,100, seriam 410, 420 pontos. Que já é um belo day trade, né? Se a gente estivesse numa live, numa transmissão, numa sala. E eu vou explicar por que eu acredito que vai bater o 112,100 daqui a pouco, que é o primeiro racional intraday. Deixa eu tomar um golinho aqui do meu energético sabor açaí. Hoje estou tomando um Red Bull. Pessoal, gráfico diário do mini índice. Na minha interpretação sobre os fatos, o mini índice está descendo para... Ele está desenhando um pivô de alta. No intraday, um gráfico de 60 minutos, eu acho que a gente consegue ver com, digamos assim, mais clareza. Agora, o mini índice precisa trabalhar acima de 112,760, inclusive fechar acima de 112,760 hoje preferencialmente, porque senão isso daqui fica com cara de topo duplo e uma espécie de eixo aqui, de preferência mesmo acima de 112,965, que é mais ou menos o centro da figura. Então, pelo andar da carruagem, pelo fato de a gente ter muitos ativos descontados e drivers binários aí à mesa, talvez estejamos diante também de um padrão da alavanca. Aqui eu vou colocar retrações de Fibonacci. Eu vou colocar de forma milimétrica, porque mini índice, cada ponto é importante. Então 110, 125. Não, na verdade 109, 530. 115, 460. Então 460 aqui. Tirar o som. Poucas coisas são tão irritantes quanto esse som do Windows, né? E aí o cartezinha, toda vez que você vai fazer alguma coisa com o som ligado, ele faz esse barulhinho legal. Então, aqui é 115, 460 e 119, então 530, 460. 115, 460. R$ 530, correto? Perfeito. E a gente percebe aqui o mini índice na retração de 38,2. Então vamos ver se respeita. Para a gente entender que respeitou essa retração e podemos estar diante do padrão da alavanca. Ok? Vamos ver se lá por volta de 13h45 está entre 112 e 112,100, conforme eu comentei. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. Eu estava falando com meu filho agora mesmo, esperando ele dar uma resposta.
Mas ele está trabalhando. Aí quando eu comecei a gravar, ele respondeu com áudio, então é impossível responder agora. Então vamos lá prestigiar os nossos amigos do YouTube. Eu convido para que vocês prestigiem a Top Traders no Instagram, Top Traders _. Vamos lá aos comentários. Pessoal, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e principalmente me botem para trabalhar atuando nos comentários. Querido amigo Everson Luiz, boa noite, professor Wagner. Aí fez os 3 gols no sábado, parabéns pelo trabalho, rumo a 126 mil pontos. Eu fiz um golaço, cobraram escanteio, aí eu entrei na área, pisei na área, bati de primeira de 3 dedos, o pessoal bateu palmas. Só que na verdade eu perdi 19 gols de acordo com o pessoal das estatísticas, cara a cara com o goleiro, ou foi na trave, ele pegava. Cada 6 gols perdidos vale 1, então eu fiz 4 gols, né? O que entrou efetivamente, os outros 3 ainda sobrou 1. Eu joguei machucado, pessoal. O professor Wagner Caetano esteve no médico na segunda-feira, no ortopedista. Estou com a coxa machucada, uma lesão muscular e voltarei no especialista na segunda. Eu joguei na raça sábado e espero que não seja nada grave, mas o médico comentou que eu teria que passar com um especialista. Nunca me machuquei na vida, nem quando era moleque. Jogava bola, subia em árvore, empinava pipa, artes marciais. Primeira vez que eu me machuco na vida. Mas que tudo se resolva rapidamente. Eu tentei fazer compressa, passar aquelas pomadas que não servem para muita coisa, né? O tal do diclofenac, eu usei cataflã, enfim, nimesulida. Mas não funcionou, daí eu fui ao médico e ele falou passar no especialista. Me aplicou uma injeção lá, mas não melhorou não. A dor não é um incômodo, para mim não poder praticar esporte, né, esses dias. Boa tarde, professor, diz o nosso querido amigo Marco Gastão. Pode explicar quando você fala que o índice deve atingir 103, 103 e 100, o porquê desse range? Perfeito. Excelente pergunta. É muito comum, querido, que quando você tem, por exemplo, aqui o livro de ofertas, né? Você vê que o livro de ofertas, ele nos mostra as ordens de compra e venda, né? O governo atual está acabando com o Brasil antes de assumir, essa que é a realidade. Né? Nós vivemos praticamente um híbrido em sistema semipresidencialista e parlamentarista. Eu vou explicar sobre isso depois no Instagram. Mas as pessoas esqueceram de quem anda com o presidente Lula. Nelson Barbosa, Guido Mantega, Fernando Haddad, Guilherme Melo, Germano Rigoto. Isso porque não apareceram aí ainda Dilma, né, para nenhum tipo de cargo, Zé Dirceu, ou de repente até algum petista que esteja preso, que seja solto logo menos. Então é difícil, né, porque eles querem retirar, eles querem um cheque em branco para o Bolsa Família, para o Auxílio Brasil, por tempo indeterminado. Aí é dose, né? Então, por exemplo, quando o Ciro Nogueira falou no waiver, em vez de 175, 130 só para o ano que vem, pô, isso daí for aprovado, o mercado abre num gap de 5 mil pontos. Geralmente eles aprovam à noite, né? Mas é um mundo dos sonhos, eu acho muito difícil. Né? Então a briga agora vai ser para limitar por 4 anos, então é complicado, né? Eles sabem o beabá do tripé econômico. E ainda bem que o Banco Central é independente, senão o mercado já estaria em 100 mil pontos. Mas ainda há esperança. Que Deus ilumine o primeiro-ministro Geraldo Alckmin. Como é que o Alckmin vai ser ministro se ele já é ministro? Ele é o primeiro-ministro. Estuda em semipresidencialismo, vocês vão entender do que eu estou falando. Então, é muito comum que quando você passa do número psicológico, o mercado estope os compradores ali e estenda 100 pontos, ou 200. Daqui a pouco vai bater o 112 aqui, eu vou mostrar na prática. Pergunta muito boa. Alex Paiva, bom dia, professor. Obrigado pelos estudos, obrigado a você pela presença, caríssimo. Marfrig. Inclusive, nós temos Marfrig, né? JBS, claro que é uma boa alternativa nesse momento, porque ela está numa região de fundo, quem entra aqui pega numa fase embrionária.
Apesar de estar abaixo desse eixo aqui do W a 26,43, provavelmente essa figura vai trazer o preço aos 33, mas Marfrig está nas nossas carteiras, estão sendo coerente com os alunos. Ela está mais descontada, tentou romper a CLTB, voltou, mas deve acumular aqui para uma explosão no meu entendimento e interpretação dos fatos. Lau! Boa noite, professor. Firme na luta. O que quer dizer Porto Belo com essa queda recente? Oportunidade. São ativos sensíveis, voláteis, então quando tem esses movimentos de aversão ao risco no mercado... Uma vez um aluno me escreveu falando que eu não posso dizer que o mercado tem aversão ao risco porque isso não é correto. Cara, como é que não é correto, né? Eu li, reli. Não, o mercado ele está com risk off. Então ele vende. Os robôs vendem, o pessoal que opera na mão vende, os tesoureiros. Muita gente vende para cobrir margem com operações que estão dando errado em futuros. Oportunidade, o ativo foi lá nos 14, está em R$9. Talvez uma das ações tenha a chance de subir mais rapidamente aí para quem quer fazer uma operação de guerrilha, por exemplo. Está numa região de suporte. Né? Claro que acima de 6 e de 9,68 ganha força, porque a gente vai entender que cumpriu uma simetria em A no semanal, acima de 9,68 ele entra aqui no espaço vazio para subir violentamente. Patrícia TK, professor, boa tarde. Infelizmente, eu tenho alguns ativos com 40% e 60% negativos, não sabia estopar. Você sugere algo? Até o momento, nada fiz. Se eu vender, assumo prejuízo. Aquela história, vale a pena trocar se você já tiver uma ação com um setup, uma figura, alguma coisa bem clara. E um dos segredos para esse tipo de manobra é que a volatilidade histórica e o grau de liquidez seja parecido, ou melhor. Né, mais liquidez e mais volátil, senão você não consegue recuperar, de preferência com figuras de alta ou já com uma inflexão em curso. Querido amigo Felipe Falcão, pernambucano como eu, Amazon, professor, abraço e obrigado, bom feriado a você também. Inclusive ontem eu estava navegando pelo site da Amazon. Eu preciso de 2 produtos, um receiver, nós precisamos aqui em casa um receiver, e uma TV. E eu estou mapeando esses produtos para saber se vai ter desconto real de fato na Black Friday ou não. Eu duvido que vai. O preço que está agora, se mudar R$50 é muito. Acho que logo menos eu vou comprar. Então, nosso querido amigo pede Amazon. Eu estava vendo também uma barra de iluminação RGB. Na verdade, estou vendo 3 produtos. A barra RGB de iluminação, um receiver e também uma TV. A Amazon no semanal tem um sinal importante, é um fora da banda dentro da banda. O candle de semana passada marcou a mínima no movimento, é um arame de fundo, a mulher grávida em japonês. Nesses níveis, aí assim, eu vou falar com toda a transparência e verdade. Se você chegar para mim e falar, Wagner, você tem $1 milhão ou $100 mil, $50 mil para alocar em Amazon. Você tem que decidir se você compra ou vende. Eu compraria. E eu compraria metade hoje, ou um terço hoje, um terço amanhã, um terço sexta. Para compor um bom preço médio. Então, esse gap aparentemente é de fuga. Está recuando para formar um pivô, tem gap aberto, aquela coisa toda. Agora, qual que é a minha preferência? É Mercado Livre de ativos. Caramba! Tem um fantasma aqui, eu digito um negócio, ele digita outro. Eu não duvido que tenha mesmo. Meli, então vamos lá. Que seja um fantasminha do bem. Então, Mercado Livre é uma ação que eu já venho falando para vocês há muito tempo. Eu brinco nas enquetes e tal. Eu acredito que Mercado Livre alcance $1.300 na primeira quinzena de janeiro. Então, um belo upside. Ou antes. Não duvido que seja antes. Né? Se ela passar por 1.095 com convicção, esse gap vai puxar o preço. Então a Amazon eu acho uma boa ideia, eu acho. Mas eu prefiro o Mercado Livre mesmo longe do fundo. Né? E eu tenho grana nessa ação, vocês sabem, eu estou otimista. Então o gap aqui é um gap que provavelmente a gente vai ter aquela ideia do padrão do farol quando o gap atrai o preço como um imã. Perfeito? Fora da caixa! Estou procurando informações. Boa tarde. Se os dividendos de Petro previstos com data para 21/11
irão acontecer ou foram proibidos pelo próximo presidente, apesar de ele não ter tomado posse. Vão acontecer somente se a gente tiver alguma decisão judicial para que eles não ocorram. Então, por enquanto, sim. Ok? Eles estão programados, salvo alguma decisão judicial para que não o sejam. Vamos aproveitar isso da Petrobras. Por isso que eu não gosto de empresas de economia mista. Empresa de economia mista. Eu só não sei se a data é essa. Eu sou bem sincero aqui nas minhas colocações, né? Mas aqueles dividendos da polêmica estão programados. Eu só não tenho certeza se a data é essa. Deixa eu ver se fala aqui no... Porque senão tem aquela história assim. Você conhece o Joãozinho ali do Escadão, que vende alface? Você fala, eu conheço. Às vezes o cara não existe. Tem gente que usa esse tipo de argumentação para testar as pessoas, né? Então você fala que conhece, às vezes nem entendeu direito. Eu não tenho certeza se é no... Ó, então vamos lá. No Cartesia não fala especificamente, no TradingView sim. Aquela história, você já foi ali no Recife, no bar do João, que tem rodízio, tá? Pô, já fui, o bar não existe. Isso daí, quando eu fiz um curso, fui palestrante da Expo Money 5 anos, né? A gente fazia alguns treinamentos de media training. Isso daí era explicado, né? Para você ser atencioso com o seu interlocutor. Se você não quiser conversar, simplesmente não conversa. Mas se for dar uma entrevista, conversar, alguma coisa, ser atencioso, prestar atenção nos detalhes e jamais, né, concordar com algo que não é aquilo que você pensa, se for o caso, você ficar neutro ou afirmar alguma coisa que você não tem certeza, né? Então, eu prefiro sempre checar, porque eu estava comentando isso outro dia, né, com alguns amigos, pessoas da minha família. Você tem que ser íntegro. Essa história assim, eu conto 10 verdades e 2 mentiras, você não é íntegro. Né? Você pode ser louco, mas você não pode ser mentiroso. Né? O louco é a pessoa mais fácil de lidar, porque ele é verdadeiro. Então, se você contar maior parte das coisas são verdade, algumas mentiras, você não é de confiança porque você não é íntegro. Então, aqui trabalhando com dados, os dividendos, queridos, ex-date é a data que você tem que ter o ativo para que você tenha direito aos dividendos. Olha o valor, que fantástico. Quando que vai ser o pagamento? Dia 20 de dezembro. Né? Então, você precisa ter o ativo no dia 22 e na tua carteira para que você tenha direito a esses dividendos. E eles vão ser pagos. E eu não acredito particularmente que a justiça vá impedir. Seria algo absolutamente surreal, né, se acontecer. Mas como a gente está no Brasil, eu não duvido de nada. Ok? Então, respondido de forma técnica e completa. Se eu não conseguisse achar, eu ia pesquisar e falar para vocês a resposta depois, como eu costumo fazer quando eu não tenho domínio sobre um fato. Querido amigo Carlos Flá, tá todo contente aí, bicampeão. Se o professor Wagner Caetano fosse centroavante do Corinthians, a história da Copa do Brasil seria outra, mesmo com uma perna só. Né, que eu tô com a perna esquerda aqui, não dá pra chutar, mal dá pra andar. Aí eu quis jogar no sábado, aí é complicado, né? Mas joguei na raça até o fim. Professor, seria a mais nova contratação do Mengão? Isso daí eu vou deixar pra imaginação de vocês, eu vou revelar em janeiro. O Cabelo está entregando, brincadeiras à parte, o pessoal falou que eu era o Pedro lá no sábado. Só falta o salário e a habilidade. Parabéns, professor, pelos estudos diários. Chuva ou sol, a Top Trader está na área. Isso é com certeza. E o professor era bom de bola quando era jovem, viu, pessoal? Agora sim, todos os garotos que jogam lá no sábado não se machucaram. Nenhum deles, melhor dizendo. Molecada de 20, 23 anos, inclusive meu filho. Quem está entre 40 e 50... não tem um que não se machucou ainda. A idade faz muita diferença. O futebol é diferente da natação, da caminhada, da musculação, porque juntamente com o tênis é um dos esportes que mais exige do atleta ou daquele que pratica de forma lúdica, digamos assim, ou para entretenimento. Então o nosso querido amigo sempre inteligente diz o seguinte: na minha opinião, a oposição tentará um acordo para apenas 2023, seria o correto, né, Carlos?
Acerca do auxílio ao aumento real do salário mínimo, genial, proposta igual feita pelos candidatos em campanha, mas o PT buscará mais, né? E se eu fosse desenhar o cenário, eu ficaria com uma proposta para 2023-24. Genial, é o que eu penso. Os aloprados querem tempo indeterminado. Os sonhadores, como Ciro Nogueira, querem 130 bi para 2023. 175 por 2 anos seria bem razoável, porque hoje é quase um consenso de 175 bi para 23, 24, 25 e 26. Genial tua colocação, concordo gênero, número e grau. E sinalizando a firmeza e responsabilidade fiscal, ou seja, tentando agradar ambos. Palmas. Grande abraço, uma excelente tarde. Nosso querido amigo Carlos Prado, sempre gentil, participando. Ele comprou a TV na FENAC por 55 polegadas por 399 euros. Excelente. Depois só me fala se não for abusada tua gentileza, educação e boa vontade, quantas entradas HDMI? São 2 ou 3, faz diferença. Entradas HDMI, eu gosto de comprar Samsung, por quê? As entradas HDMI, queridos, é isso aqui. Top Traders é tudo, né? Futebol. Tá vendo aqui, ó? As entradas HDMI. A gente vai ligar aqui em casa uma pro receiver, uma pro aparelho da net e uma pro videogame. Então eu preciso de 3, se forem 2 não me atende, ok? HDMI, inclusive eu comprei cabos aqui de alta performance e tal, tanto pro receiver, já tem o aparelho da net ligado, né, pro receiver e para o videogame. O videogame já está na caixa aguardando com vários jogos comprados. E obrigado pela tua gentileza, participação. Carlos Flá, Carlos Prado, Fora da Caixa, Felipe Falcão, Patrícia Lau, Alex, Marco Gastão e Everton Luiz tornaram a nossa gravação ainda melhor, enobrecendo o canal da Top Traders, que é um canal de todos nós. O canal não é meu, é de todos nós. Ali está falando o presidente Lula enquanto o primeiro-ministro Geraldo Alckmin trabalha. Então vamos lá. Índices aqui na tela. Índices de consumo. Índice na tela de consumo. Índice de consumo é o seguinte. Se reagir e montar um fundo acima de 3,217, fundo duplo, com rompimento falso, eixo 3352. Índice de energia. Índice de energia tinha acionado... Na verdade aqui, esse candle eu não posso dizer que é um martelo, porque o do dia 10 marcou a mínima, mas é uma bagunça total aqui. Se formar o padrão da alavanca e romper 82098, passa a confiança. Índice de materiais, quem diria, né? Uma correção no tempo típica, segurando a onda, em razão principalmente do minério. Índice de setor imobiliário desabou. É muito parecido com o índice de consumo, só mudam os pontos gráficos. Acima de 690,09, fundo duplo, aí 713,81. Uma vez rompido, projeta o índice de setor imobiliário aqui em cima, 849,04. E o IFNC, índice de setor financeiro, a mesma leitura. Precisa trabalhar acima de 10,151. Aí forma o fundo duplo com rompimento falso. Fora da banda, dentro da banda. Acima de 10,398,57. Aciona o W. Só tem resistência a 12,047 lá em cima. Aí temos aqui na tela Small 11. Mega Blaster Super Oportunidade. Região de suporte anterior, né? Marcou fundo dia 29 de setembro. Provavelmente fará aqui um fundo duplo com eixo a 105,11. Gap de medida e alvo, de repente, próxima semana, 117,50. Eu estava conversando com meu filho hoje, né? Sobre o negócio da faculdade, sobre investimentos também. E ele comprará ativos essa semana. Falou que hoje já estava comprando. A gente tem uma lenda aí, né? Porque assim, eu não fico perguntando pra eles. Eu não encho o saco de ninguém, pessoal.
Sou o cara mais da paz que existe, né? Então eu não fico enchendo o saco do Johnny, eu não fico perguntando nada, não fico perguntando pro meu filho o que ele tá fazendo. Quando eles me chamam e falam sobre o assunto, aí eu par participo, opino, interajo, sempre com muito entusiasmo. Mas a gente tem uma lenda aqui na Top Traders que quando o meu filho diz que está comprando e o Johnny também é porque é fundo. Né? Então... Depois eu vou perguntar pro Johnny o que ele está fazendo. Meu filho está comprando. O objetivo do meu... Eu acho que todo mundo tem que ter um objetivo na bolsa. Você pode ganhar dinheiro na bolsa para você doar o dinheiro. Você pode ganhar dinheiro na bolsa para você viajar. Vamos dar uma olhada no livro de ofertas. Você pode utilizar o dinheiro para você comprar roupa, para comprar tênis, para comprar casa. Depende da tua idade, do teu porte financeiro. Tem que ter um objetivo. Ou você está ganhando grana para fazer uma cirurgia plástica. O meu filho, o objetivo dele é comprar um carro legal no ano que vem. Então ele investe para isso. Ele tem a moto, tudo, está trabalhando em 2 empregos, então ele quer comprar. Eu já conheci pessoas, por exemplo, o livro está muito desequilibrado ainda, que ganhavam dinheiro para viajar. A pessoa tinha um objetivo, quando ela realizava lucro, ela viajava de um lugar para o outro. Inclusive o Dan, que é um aluno que está comigo há muito tempo, ele tem esse perfil de viajante, o Thiago também, que tem um canal aí no Facebook. Então tem muita gente que tem o objetivo de ter uma boa qualidade de vida, mas especialmente viagens. Outros, quando atingem o objetivo, expandem os negócios. Então tem vários perfis. Meu objetivo na bolsa é fazer grana para pegar o lucro e alocar em imóvel, eu nunca neguei. Né? Então eu transito entre o mercado imobiliário e o mercado de ações. Quando eu faço uma grana legal, eu vou lá e compro um imóvel, reformo e alugo. Esse é o meu negócio. E eu conheço pessoas que fazem isso, só que em vez de imóveis concretos fazem isso no mercado imobiliário, como eu conheço pessoas que fazem isso para expansão de pessoa jurídica, por exemplo. Contratam gente, alugam um galpão maior, enfim, você tem que ter o objetivo. Eu acho que a bolsa é um veículo para isso. Essa é a minha ideia. Eu não acho, por exemplo, que a bolsa deve ser a única atividade, alguma coisa assim. Mas é a minha opinião, cada um tem a sua. Então nós temos aqui Bolsa de Xangai caminha, na minha visão, rumo a essa LTB. Tem esse gap aqui para puxar preço padrão do farol. Bolsa do Japão, sombra inferior, mostra a entrada de força comprador. O minério de ferro está corrigindo até um topo anterior, absolutamente normal. 97,40 está um pouquinho abaixo, é o alvo primário do movimento. Petróleo também opera em queda numa região de suporte. Em Londres e Nova York tem todo esse lance do míssil, que já sabe-se agora que é origem ucraniana, mas aí estão tentando culpar a Rússia porque foi para um ataque russo, aí os ucranianos foram se defender, mas enfim, a ideia é que apesar do Vladimir Putin não ser confiável, né, blefar muito, mas tudo indica que não foi algo proposital, pensado para atingir um país membro da OTAN, né? Nós temos títulos americanos de 10 anos envolvendo um pivô de baixa, que foi acionado na perda de 3.807. Provavelmente vai cair aqui para 3.564, quem diria? Né? Nós adiantamos o movimento aqui através da formação de um topo mais baixo que o anterior. Temos o índice Nasdaq, correção até topo anterior, movimento absolutamente normal, enquanto isso a média vai subindo e se aproximando do preço. S&P, correção típico processo, quando você não souber o que é uma correção no tempo, é o que faz o S&P, ficar de lado aqui enquanto a média sobe e se aproxima. Dow Jones está em alta, é o mais forte dos benchmarks, eu tenho comentado sobre isso. O objetivo aqui dessa movimentação é 34.281. O VIX volta a cair, quer dizer, tem compradores na área. Sentiu a média de 21 como resistência. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, preocupa um pouco esse movimento,
Mas eu acho que ele não vai ter vida longa, não. Só que tá na máxima, né? Tá pressionando aqui. EWZ, oportunidade de compra. Acredito que seja um recuo para desenhar pivô de alta, que é o fundo topo e o fundo mais alto que o anterior. Aqui eu estou ligando os dois fundos. Devem formar aqui um padrão da alavanca. Reino Unido, correção no tempo. Bolsa de Paris, correção no tempo. Região de resistência, distância para a média de 21. Eurostock 50, correção no tempo. Índice DAX, correção no tempo, média de 21. Pullback na LTB. Rompida. MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Tem um sinal de topo, que é o Arami, a mulher grávida em japonês, mas não penso que prosperará, assim como comentamos sobre a estrela cadente outrora desenhado. DXY tem um pivô de baixa também acionado a 106,281, aí está resistindo aqui, a briga está exatamente nessa região, fez um martelo, máximo a 107, 140, mas deve seguir em queda aqui. Acredito eu, até 104,636, o dólar está atrasado neste caso. Bovespa em dólares, desenho parecido naturalmente com o EWZ, que é ETF brasileira negociado em Nova York. BOVA 11, recuo para formar pivô. Vejamos aqui. O IBOV idem, recuo para formar pivô. Tem claro nessa LTA principal, mas agora eu vou traçar aqui ligando os fundos. Padrão da alavanca. Mini índice nós já vimos. Vamos ver o mini dólar. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos o CCMF 23 com sinal de fundo, milho. Acionará se romper 87,33. Só vai encontrar resistência se acionar o martelo a 92,70. E o Dani Alves, aí pessoal, quase tirou 2 jogadores brasileiros da Copa já. Tá descendo a sola nos jogadores. Uma laranja podre contamina o pacote. Eu já cheguei a fazer função de engenheiro que eu liderava e trocava o cara de turno ali porque aí mudava totalmente o ambiente. Uma pessoa com uma energia positiva, proativa, interessada e dinâmica, ela contamina o ambiente positivamente. E ao contrário também é verdade. Dani Alves, a laranja podre da seleção. Aí não leva o Gabigol e leva o Daniel Alves, aí é dose, né? Mesmo assim o Brasil vai ganhar a Copa. Ok? Mas o Daniel Alves quase quebrou uns 3 já nos treinos. Então, WDO. Em 4 pregões, 3 vezes tentou passar a LTB, não conseguiu. No caso do intraday, eu entendo esse movimento aqui como uma distribuição. Fica trabalhando de lado para depois as linhas, as médias apontarem para baixo e vir fechar esse gap aqui. LTB é o ponto chave que separa o homem dos meninos. No caso do IBOV, nós talvez estejamos diante do padrão da alavanca. Eu vou colocar aqui no caso o gráfico de 60 minutos. No IBOV trabalharei com retrações de Fibonacci. Então aqui 109,038. Caramba, aqui eu olhei errado. 108, 15 e 16.
E aqui em cima, 114,322. Está exatamente na retração de 38,2. Né? Então, uma região, digamos assim, propícia para uma inflexão. Farei a seguir os ativos fixos, B3, SA3. B3, SA3 está numa linha de retorno. 3 mínimas justapostas, interessante para compra, seja para guerrilha, que é aquele swing trade mais curto, ou uma posição mesmo, swing trade típico. Banco do Brasil, provável fundo duplo, com eixo a 36,80. O professor ainda acha que o Pércio Arida será ministro da Fazenda e Planejamento? Sim. Quem nomeia os ministros é o primeiro-ministro. Sendo o primeiro-ministro Geraldo Alckmin, o Pércio Arida será ministro ou da Fazenda ou do Planejamento. Nós temos uma Aramia, mulher grávida em japonês. Aí alguns podem dizer que eu tenho uma personalidade provocadora, quer criar polêmica. Na verdade é a minha forma de pensar, né, pessoal? Eu posso expressar minhas opiniões por ser um cidadão livre. Então, Pércio Arida será ministro, mas ele só será ministro porque o Guido Mantega, sendo um bandido conhecido por todos nós, responsável pelas pedaladas fiscais do governo Dilma, está impedido pelo TCU de exercer cargos públicos, senão ele seria ministro ou do Planejamento ou da Fazenda. O PT tem a política de resgatar os seus companheiros, né? Então, como o Mantega, provavelmente de acordo com eles, foi injustiçado nas pedaladas, brincadeira, né? Aí ele teria que ter uma nova chance e tal. Mas ele só não vai ser ministro porque, sendo ele um bandido, o TCU o impede de exercer cargos públicos. Mas Haddad ainda não está descartado como um dos nomes políticos da pasta. Geraldo Alckmin só se for para salvar o governo, porque ele já é primeiro-ministro, né? Ele sairia de primeiro-ministro para ministro das Finanças, está parecendo o Reino Unido. Mas é possível, também não está descartado. O Henrique Meirelles ainda é um nome forte, mas ele quer a Caixa e o Banco do Brasil também. Porque ele sabe que se ele não tiver a Caixa e o Banco do Brasil, as presepadas serão feitas através desses bancos. Então o Bradesco, na minha visão, oportunidade aqui numa linha de retorno. Aí temos Itaúsa para bater renda fixa, mesmo assim eu acho que não faz sentido nesses níveis, tem opções melhores, vocês acompanham aí sempre quando eu comento. YouTube também não me agrada, tá caminhando aqui para fechar esse gap, fechou inclusive, né? 26,19. E aí temos Sambi, Santander, essa depois de Banco do Brasil me parece razoável, mas a nossa predileção é por BPAC. Tanto que ela faz parte das carteiras, ainda mais com uma queda dessa, abre mais ainda oportunidade, fechando o gap. Provavelmente reagirá aqui pós-fechamento de gap, está caindo com baixo volume, deve estar perto de uma inflexão para alta. Então falemos de Petro e Vale. A Petrobras está desenvolvendo uma simetria em V. No mínimo, deve seguir a 30,90 nos próximos dias. E a Petrobras com essa figura é um sinal de que tem coisa boa vindo por aí. É o meu entendimento. Aí Vale faz parte das nossas carteiras. Uma correção absolutamente normal depois da guinada recente. Oportunidade para quem está de fora. Não para comprar de uma vez, comprar em 2, 3 pregões para quem está de fora. Aí, observando aqui a carteira desafios, a Mer está numa linha de retorno. Boa oportunidade. Cury também, bastante descontada, cumpriu uma simetria em A. Para quem está de fora, um ponto interessante para entrada, assim como o Dexco. Aí você pode falar, mas Dexco preocupa porque ela está acionando um pivô de baixa na perda de 9,16. Mas o viés, né, o sinal do mercado é vendedor, então ela não é uma exceção, digamos assim, né? Aí Gerdau, correção absolutamente normal, saiu de R$25, foi a quase 32, correção, praticamente uma correção no tempo. Local Web é um ativo de fluxo, novamente na linha de retorno oportunidade, 3 mínimas praticamente justapostas. Aí temos Mater Dei,
Se esperar o mercado se firmar, de repente ela rompe aqui o 8,29 e volta rapidamente para os 10, é possível. Positivo, oportunidade, ativo mega descontado formando um fundo duplo. Positivo, se nós tivermos boas novas, ela rompe aqui esse eixo a 9,74, num piscar de olho está em R$13 de novo. MRV substitui Melnick numa região de fundo, também um provável fundo duplo, é o padrão mais comum nos ativos nesse momento. 9,43 é o ponto a ser vencido, pode lançar a R$11 rapidamente, uma vez rompido. E Viva, ela está na nossa watchlist, uma possível troca, mas eu quero acompanhar o desempenho dos ativos de forma generalizada quando o mercado subir aí uns 3, 4 mil pontos, que aí a gente consegue realmente ver aquilo que é inerente ao ativo ou fluxo, ok? Então é isso aí. Tá entregue, o mini índice não chegou a bater ali os 112,100, mas daqui a pouco vai. Né, eu comentei no início dos trabalhos aqui, tá na retração de Fibo aqui e tal. Agora são 14,9, daqui a pouquinho bate ali no 112,100, 112,200, se romper, de repente recupera a parte dessas perdas. Então, um grande abraço a todos, saúde e paz, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Vamos em frente. Valeu.